Seja bem-vindo à aula número 2 do mini curso Cidadania Imobiliária. Na aula de hoje nós falaremos principalmente sobre um tema muito comum, regularização imobiliária. Muitas das vezes as pessoas acreditam que elas possuem os imóveis completamente corretos, que eles são donos efetivos, mas muitas das vezes a documentação não está correta. E isso faz com que efetivamente não seja o dono 100% desse imóvel. Na aula de hoje eu trarei principalmente sobre isso. Isso porque dentro do escritório onde eu atuo enquanto especialista no mercado imobiliário, decoração e construção, nós temos muitos casos envolvendo os clientes que chegam com essas demandas, com problemas de inventário, retificação de área, desmembramento, regularização cadastral de IPTU ou até mesmo aí a parte da escrituração e registro de um cartório de imóveis. Então a gente precisa entender que, na verdade, a documentação precisa estar 100% correta para um imóvel ser 100% regularizado. Mas muitas pessoas têm algum tipo de problema. Será que apenas o IPTU já traz a documentação completa pertinente? Será que você parar de pagar um imposto porque acredita que é isento não vai fazer você perder o imóvel? Ou além disso, será que apenas um contrato de gaveta já quer dizer que você é dono? E por fim, será que só morar anos dentro desse espaço quer dizer que você se tornou dono desse imóvel? A resposta é não para essas perguntas. Você precisa ter um conjunto cadastral desse imóvel, sendo urbano ou rural, de forma completa. E é isso que eu vou te trazer hoje durante a aula. Uma reflexão importante eu quero te trazer no início dessa aula. Não basta ter um imóvel bonito se a documentação é irregular. Nós temos muitos casos que eu verifico dentro do escritório, até de imóveis milionários em CEPs super importantes e badalados. Só que nós temos irregularidades, justamente de problemas da documentação. Isso faz com que esse imóvel fique inutilizado no sentido de não conseguir vender, financiar ou até mesmo aí inventariar e organizar esse imóvel, fazer o uso completo. Porque parte dessas irregularidades pode causar justamente problemas para esse uso desse imóvel. E aí a grande questão é, o imóvel não é apenas a construção. Não basta você ter o terreno e construir e acreditar que aquele espaço é seu. A grande verdade é que você precisa ter a documentação completa pertinente. E isso vai depender principalmente se você tem um imóvel urbano ou rural. E como que você organizou esse momento dessa compra desse imóvel ou desse espaço que você tem. Não basta ter apenas a documentação básica. Você precisa complementar para que a história do imóvel esteja condizente com o momento desse imóvel também. Então, como saber que você é o dono do imóvel? Basicamente, nós temos uma espécie de certidão de nascimento de cada imóvel e é separado dentro do cartório de registro de imóveis da região que aquele imóvel está localizado. Então, para você confirmar se o seu imóvel possui a documentação completa com o seu nome já, você vai ter que tirar essa certidão de anos reais ou a certidão de inteiro teor por meio do cartório competente do endereço do seu imóvel. Isso vale tanto para o imóvel urbano quanto para o imóvel rural. Você precisa comprovar como que está essa matrícula do imóvel. Porque o certo, o correto, para não ter irregularidade nenhuma, se o imóvel hoje está condizente com as informações que estão nessa matrícula. Porque essa matrícula vai ter as informações do dono, quem comprou, quem vendeu, se alguém faleceu, se teve inventário, se existe algum tipo de dívida correlacionada a esse imóvel, se existe um leilão, dívida de condomínio, dívida de IPTU, se existe algum tipo de questão também em relação à construção, um habite-se regularizado, um condomínio regularizado, uma construção regularizada. Isso tudo é de acordo com a matrícula do imóvel. Não basta ter os documentos de forma avulsa, guardado. Na verdade, a gente precisa levar tudo para o cartório. Então, muitos dos procedimentos que são realizados na prefeitura ou nos outros cartórios, você vai precisar levar no cartório de imóveis, que é do seu imóvel, justamente para a gente formalizar e validar toda essa documentação ali. Um documento muito importante, que muitas das vezes você pode ter, mas está guardado na gaveta, ou você não tem, é a escritura pública. A escritura é o documento formal que faz a transferência de patrimônio e imóveis de uma forma geral, dentro do cartório de notas. Essa escritura, ela possui justamente essa formalidade, ela é uma prova, tem fé pública e justamente ela formaliza todas essas informações em relação à mudança desse dono desse imóvel. Só que muitas das vezes as pessoas não têm essa escritura.
Contrato de gaveta sozinho, aquele contrato que é feito com ofício, folha de ofício e assinado, não necessariamente tem validade e precisa se tornar uma escritura pública. Então, se você só tem um contrato de gaveta, atenção, provavelmente você tem um imóvel irregular e você vai precisar provavelmente passar por um registro de imóveis, passar pela escritura pública para conseguir formalizar essa questão da documentação ou fazer uma análise mais completa para ver se tem algum outro tipo de irregularidade. Então, o ponto de partida é, você precisa ter uma escritura pública se seu imóvel tiver acima de 30 salários mínimos. E hoje, considerando uma média geral do Brasil, a maioria dos imóveis tem pelo menos 50 mil reais atualizado. Então, você vai precisar ter essa escritura pública. Essa escritura pública é realizada por meio do cartório de notas. Você pode ir ali de forma presencial, fazer o procedimento, fazer essa assinatura, ou você também consegue fazer de forma online pelo e-notariado. Então, muitas das vezes existem compra e venda de imóveis de formas online, justamente que uma pessoa está em um estado, em um município e até em outro país de forma consecutiva em relação ao comprador e o vendedor. Então, você precisa entender que a escritura pública tem a formalização do negócio, mas ela sozinha não finaliza o momento da propriedade. Então, você ainda vai precisar depois passar no cartório de registros de imóveis. Agora, no cartório de registro de imóveis é onde que vai concentrar todas as informações. Você vai precisar levar todos os dados. É o cartório que mais pede documentação, porque é justamente para se comprovar e se atualizar sobre esse imóvel. Se você tem uma escritura pública, você vai precisar fazer o registro dentro desse cartório. Se você fez uma separação ou um divórcio, você vai ter que levar essa informação dentro desse cartório de registro de imóveis. Se você fez um inventário, também. Se existe alguma discussão sobre espaço das áreas com os vizinhos, uma retificação de área, também. Se você vai precisar um procedimento de adjudicação compulsória ou de usucapião, que é para formalização desse negócio, porque faltou algum tipo de documentação complementar, também vai passar pelo registro de imóveis. Então, tudo que é correlacionado ao imóvel vai precisar passar pelo cartório que ele tem as informações. Então, isso é muito importante você saber, porque muitas das vezes as pessoas acreditam que o documento sozinho já valida, como se o contrato de gaveta já validasse, como a escritura pública sozinha já valesse. Mas, na verdade, é um ponto principal inicial, mas depois isso precisa ser complementário dentro do cartório de registro de imóveis. E aí é importante trazer que cada um é um cartório competente separado, em maioria das cidades. Nós temos cidades menores e de interior que se concentram os cartórios no mesmo lugar. Então, é sempre muito importante você validar qual ato que você vai fazer, o que você precisa realizar, tão quanto qual cartório que você está indo, para você não se confundir, porque são etapas diferentes. Pode ser que esse cartório faça as duas funções, porque é um cartório que se concentre, mas em maioria das cidades são cartórios diferentes e separados. Uma informação importante e um caso muito recorrente dentro do escritório é quando existem várias construções no mesmo terreno. E isso é um caso muito complexo, porque você vai precisar validar qual é a documentação desse terreno específica, o nome de quem está e também, além disso, regularizar cada uma dessas construções. E o procedimento, gente, de regularização, nós temos o cartório, que é a parte aí da validade da propriedade, mas nós temos em paralelo também as regularizações perante a prefeitura, que é ali que a gente vai regularizar parte das situações relacionadas à construção. Então, dando um exemplo, se você vai construir, você vai precisar de um licenciamento na prefeitura, que é uma liberação por parte dessa prefeitura que você pode construir. Se você já teve essa casa construída, já foi efetivada essa construção e finalizada, você vai precisar de um habite-se, que é justamente confirmando que essa casa pode ser habitada. Agora, se você tem aí várias construções no mesmo terreno, pode ser que você tenha que fazer outros tipos de regularização. Pode ser que tenha que fazer um condomínio, ou até mesmo um desmembramento ou um desdobro. Isso também é realizado por meio da prefeitura. São estudos urbanísticos e, de forma complementar, nós temos assessoria jurídica em conjunto com o arquiteto ou engenheiro. Então, são situações que não necessariamente vai ser somente no cartório de imóveis, mas provavelmente, se tem a ver com a construção, vai ser perante a prefeitura da região. Então, você precisa entender que a regularização, nós temos várias formas de regularização. Regularização de propriedade é no cartório, regularização de construção é na prefeitura. Agora, nós temos também as regularizações dos tributos, que é justamente os pagamentos que são correlacionados. O IPTU é municipal, então você vai ter que relacionar
negociar e organizar perante a prefeitura, justamente para você evitar que isso se torne um problema aí dentro da regularidade da venda desse imóvel ou até mesmo da propriedade. Porque uma ação de IPTU com valor muito alto durante muitos anos pode se tornar uma penhora, um leilão e você perder o seu imóvel. Além disso, as dívidas de condomínio também têm essa tensão, porque a mesma questão do IPTU, se acumular, demorar um tempo, ter processo judicial, ter a penhora, o leilão, você também pode perder seu imóvel por conta de dívidas de condomínio. Então também precisa dessa atenção específica. Então nós temos vários tipos de regularidade. E quando a gente entra também no imóvel rural, nós temos mais cadastros ainda, porque nós temos o CCIR, nós temos o ITR, nós temos os cadastros ambientais correlacionados ao imóvel rural. Então é importante você saber que nós temos vários cadastros e todos esses cadastros precisam estar regularizados no nome atualizado, nas informações dessa matrícula efetiva, tão quanto as informações dessa construção. Então a gente precisa ter a metragem correta, qual é esse tipo de construção, onde está sendo realizado, quem é esse dono, tudo de forma atualizada em todos os cadastros. E muitas das vezes as pessoas não possuem, sendo uma ou mais desses cadastros de forma incorreta. Agora imagine só, você tem o seu imóvel, mora com a sua família, tem um terreno com várias casas e cada família mora dentro de uma casa. Mas você descobre hoje que a documentação não está correta. Por onde começar? E aí, como eu trouxe anteriormente, a gente vai precisar pegar essa documentação. Como você comprou esse imóvel, qual o histórico desse imóvel efetivamente, se foi da mesma família, se não foi, se alguém da família mora durante muito tempo desse imóvel. Além disso, confirmar se tem inscrições de IPTU ou não, se está atualizada essas informações sobre essas construções que foram realizadas dentro desse terreno. Então, isso tudo são informações complementares que precisam ser analisadas no momento de uma consultoria jurídica. São questões que não são simples, a gente precisa da informação completa e correta. Muitas das vezes, quando a gente procura no chat GPT ou na internet, são informações isoladas. Eu tenho imóvel assim e assim, como que eu vou regularizar? E essas informações incompletas vão ter informações genéricas. E pode ser que você acabe indo para uma regularização incorreta. Ainda mais se não for um profissional atualizado e especializado que você vai correlacionar. Então é muito importante você ter essa consultoria jurídica junto ao profissional que seja especializado na área. Porque a partir disso, essa pessoa vai falar qual é a incumbência da parte jurídica e onde que entram as outras etapas. Porque nós temos situações que vai atuar apenas o jurídico, apenas o advogado. Mas nós temos situações que vai atuar um engenheiro ou arquiteto de forma complementar. Ou até mesmo outras áreas de atuação que vão precisar se debruçar no caso, fazer uma complementação. Então, dando um exemplo clássico que muito aparece dentro do escritório. Uso capião e indicação compulsória. Nós temos essas duas situações para aqueles momentos que você não tem a documentação completa. Então, imagine só que você não tem contato mais com os vendedores e você quitou esse pagamento. Se você tiver uma escritura bem corretinha, bonita, de promessa, pelo menos, com as cláusulas corretas e com os comprovantes de pagamento guardados, você consegue a adjudicação compulsória. Agora, se você tem uma escritura solta, ou um contrato de gaveta solto, ou entrou e começou a morar no local e não tem uma documentação correta, provavelmente a gente vai ter que ir para o caminho da uso capião. Mas isso tudo precisa ser analisado dentro do caso, de forma específica. E dentro daquele caso que eu trouxe anteriormente, por exemplo, que a família tem um terreno com várias casas, podem ser várias situações. A gente precisa analisar a documentação. Pode ser que seja apenas um inventário que falte. O inventário também é uma forma de regularização. É uma forma de atualização ali dos dados cadastrais. Para depois, por exemplo, fazer uma instituição de condomínio e separar a matrícula de cada pessoa que mora dentro desse espaço. E atualizar a construção ali com a BITS e por aí vai. Ou pode ser uma questão mais simples, de apenas fazer o condomínio. Ou pode ser uma questão de uma escritura com registro. Ou até mais, se a gente não tiver muita documentação, ir para adjudicação ou uso capião. Por isso que é muito importante ter assessoria jurídica especializada, porque é a partir do estudo, da análise do cadastro, da história do imóvel e de tudo que está correlacionado a ele, que a gente vai conseguir direcionar qual vai ser o caminho mais rápido e qual vai ser o caminho mais seguro de forma jurídica. Então aqui você vê, se você não conseguir organizar sua documentação, você tem um risco de perder
perder esse imóvel ou causar conflitos familiares. Porque dentro desse exemplo, por exemplo, que são várias famílias morando em conjunto, ou vários familiares morando dentro do mesmo espaço que não tem a documentação separada, isso pode ser uma discussão muito grande após o falecimento de um dos familiares, justamente de quem vai estar dentro daquele espaço, quem vai herdar aquela casa. E se não existe uma separação, na verdade, não consegue se separar o que é de cada pedaço, de que é de cada um. E o IPTU sozinho não regulariza. Então, muitas das vezes, se existe uma inscrição separada do IPTU, porque se conseguiu de alguma forma, mas a matrícula do imóvel não está. E isso, gente, amarra totalmente a venda desse imóvel. Porque vamos dar um exemplo, se esse imóvel for tentar ser vendido por uma dessas pessoas, não consegue, porque está no nome do todo, não está separado com o nome de cada um para cada um individualmente conseguir vender. Então isso causa uma dificuldade muito enorme no momento da venda desse imóvel, porque não pode ser financiado, porque não tem a documentação completa. E aqui eu trouxe um exemplo de um terreno com várias casas, mas isso acontece também, gente, com os CEPs mais caros do Brasil. Já vi imóveis em Copacabana, Leblon, Barra, Recreio, e questões de regiões também muito bem badaladas ali na Baixada Fluminense, como Duque de Caxias e Nova Iguaçu, de casas milionárias com várias irregularidades, ou com a construção que não foi averbada, ou com a construção que não tem o habite, com a falta de licenciamento, ou além disso, nós temos aí também o problema da documentação, tendo que fazer uso capião de apartamento em região nobre, justamente por falta de documentação complementar. Então isso não quer dizer que é um imóvel necessariamente de uma região menos cara, né, da cidade, que vai ser mais irregular. Mas também os imóveis em regiões nobres também possuem irregularidades. E muitos deles possuem até dívidas milionárias. Já tive casos de imóveis, tanto comerciais quanto apartamentos, com dívidas de IPTU e condomínios acumuladas por anos, e quase fazendo com que esse imóvel seja perdido, justamente por ser um valor muito alto. Então são várias irregularidades que podemos ter e você precisa ter esse acompanhamento, porque o risco maior é você perder seu patrimônio, o patrimônio da sua família e ainda assim não conseguir movimentar, ficar preso a ele, justamente por ter essa falta de documentação. Nesta aula número 2, vimos que nós temos muitas etapas importantes de regularização do imóvel. Nós temos o cartório, prefeitura, dívidas também, e isso tudo depende do tipo do imóvel que você está correlacionando. Além disso, para finalizar, para a parte comercial, nós temos também as licenças importantes, como licença sanitária, ambiental, alvará de funcionamento também, que são complementares a esse imóvel. Se não tiver isso muito bem regularizado, isso também causa problemas, como o fechamento do seu negócio. Então, para você conseguir entender mais detalhes sobre essa parte das cláusulas importantes, os tributos relacionados e as taxas, falaremos sobre isso na aula número 3. Mas ainda para finalizar a aula de hoje, eu trarei alguns artigos aqui do Jornal A Gazeta que eu já falei sobre regularização. Nós temos vários tipos de regularização, então é muito importante você entender que se você morresse hoje, será que a sua família conseguiria resolver a situação sem causar conflitos? Será que se você precisar se mudar amanhã, você vai conseguir vender esse imóvel de forma rápida? Ou até mesmo conseguir organizar seu patrimônio? Então pense nisso, organize seu patrimônio para que você consiga justamente rentabilizar e se movimentar para ter uma maior qualidade de vida. Te espero na aula número 3.